Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje o nosso tema em tela é o saneamento básico no Brasil, um setor em que temos ainda dívidas socioambientais enormes e que precisam ser pagas. No último dia 21 de junho, o presidente Lula sancionou o decreto que regulamenta a nova lei do saneamento básico, que é de 2007. Regulamentada, ela exige a criação de um plano nacional de saneamento básico e também mecanismos de controle social para que a sociedade também tenha a sua participação para saldar essa enorme dívida que ainda temos, razão muitas vezes de indicadores sociais e de saúde muito desconfortáveis para a nação brasileira. Mas quem vai nos explicar sobre isso é o professor Léo Heller. Ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, onde exerce a cadeira na área de Engenharia Sanitária e Ambiental. Ele é também o coordenador do Panorama Nacional de Saneamento Básico, a quem agradeço muito pela presença aqui conosco. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço o convite. Mas antes da gente entrar propriamente na entrevista, eu gostaria de convidá-lo e aos telespectadores para que assistamos um VT feito pela nossa produção. Por gentileza. Sanear significa curar, sanar, sarar. O saneamento básico promove a saúde, pois saneia o ambiente, preservando sua qualidade e evitando o aparecimento de doenças oportunistas. As crianças de até 5 anos são as que mais sofrem com as doenças decorrentes da falta de saneamento básico. Saneamento básico é esgoto sanitário para levar os dejetos humanos e as águas servidas, água tratada na casa da pessoa e drenagem das águas da chuva também. Quando você não tem esgoto sanitário, que você usa a fossa, né? Na época de muita chuva, extravasa o conteúdo da fossa e as doenças vêm para fora. E quando não tem fossa, que tem aquela vala no meio das casas, aquilo é uma coisa que é uma das causas de mortalidade infantil, aquele esgoto. Quando você pega uma urbanização, um conjunto de casas e urbaniza, faz esgoto sanitário, faz água sanitária, muda totalmente o perfil da mortalidade das crianças. Quanto menos saneamento, mais doenças. Doenças que, inclusive, que são mortais, podemos assim dizer, que levam a problemas muito sérios. Então, cada real que você investe em saneamento básico, você ganha 4 na saúde, porque você vai prevenir, principalmente na área da infância, muitas e muitas doenças. Então, saneamento básico é sinônimo de saúde, é sinônimo de meio ambiente bem cuidado, é sinônimo de bem-estar. De acordo com o censo de 2000, dos 5.507 municípios existentes no Brasil na época, apenas 52,2% dispunham de algum tipo de serviço de esgotamento sanitário, independentemente da extensão da rede coletora, e apenas 33,5% dos domicílios recenseados no país eram atendidos por rede geral de esgoto. Os níveis mais baixos foram registrados nas regiões Norte e Nordeste. A Lei 11.445, conhecida como Lei do Saneamento Básico, entrou em vigor em 2007. Ela prevê, entre outras obrigações do poder público, o estabelecimento de mecanismos de controle social e a elaboração de um Plano Nacional de Saneamento Básico. Professor, nesse tema aí de saneamento básico, os nossos números, nossas estatísticas ainda são algo desconfortáveis, dolorosas até. Mas por que chegamos a acumular uma dívida tão grande? Que fatores determinaram para que nós, embora tivéssemos um bom desempenho econômico, nessa área não tenhamos nos desenvolvido no mesmo ritmo? Bom, a explicação não é muito linear, é complexo determinar as causas, né, desse quadro, mas certamente uma explicação importante é uma certa descontinuidade de um esforço público, né, a partir do governo federal, particularmente, para prover de serviços de saneamento à população brasileira. Nós tivemos, até a década de 70 e parte da década de 80, um grande crescimento populacional, né, que não foi acompanhado
de investimentos e de políticas públicas adequadas para que esse crescimento populacional tivesse conjuntamente a provisão dos serviços de saneamento, né? Temos boas notícias nos últimos anos, há um financiamento mais perene, mais estável. Mais sistemático. Mais sistemático, né, com critérios para alocação de recursos. Temos a lei de 2007, a lei 11.445, que organiza, ou pelo menos aponta no sentido de organizar o setor, e, como foi mostrado no VT, teremos o Plano Nacional de Saneamento. Essa é uma causa importante. É um setor que se planeja pouco, ela tem baixa cultura de planejamento. Então, o Plano Nacional, que pretende planejar por 20 anos os esforços em saneamento, pode certamente mudar esse quadro e, nesse período de 20 anos, termos um quadro muito diferente do atual. Eu já li estudos que, embora reconhecendo que tenha havido já um maior volume de financiamento, ele sempre foi muito aquém das nossas necessidades e que, para saldar essa dívida enorme que está aí, nós teríamos que, por um bom tempo, fazer investimentos como nação de forma muito elevada. Será que é tão difícil entender isso? Porque isso é salvar vidas, né? Exatamente. É necessário que haja prioridade, né, no orçamento da União e nas outras fontes de investimento. Entretanto, é necessário que haja continuidade, né? O que nós notamos nos últimos anos é que, embora tenha havido um crescimento do financiamento, devido a um tempo bastante longo de desativação do setor, o setor não se sentia tão preparado para usar esse recurso dessa forma, de forma efetiva, né? Então, a esperança é que, com o PAC 2, né, nós consolidemos essa estabilidade de financiamento e isso ajude a fortalecer os diversos agentes econômicos do setor para bem utilizar os recursos com tecnologias adequadas e que, paralelamente, se trabalhe no fortalecimento da gestão dos prestadores de serviço. Esse é um problema grave. Não basta ter recursos e implantar obras, né, se os gestores não estão preparados para dar continuidade àquelas obras, para mantê-las, para dar sustentabilidade, enfim, aos investimentos aplicados. A nova lei determina a elaboração de um Plano Nacional de Saneamento Básico. Nesse plano, qual é o papel do setor privado, do setor público, qual é o papel dos municípios e como estabelecer também, que eu gostaria até que depois a gente voltasse a esse tema, formas e mecanismos de controle social para um plano de saneamento. Bem, a lei, além de estabelecer a elaboração do Plano Nacional, também estabelece a elaboração dos planos municipais. Então, os municípios estão se organizando para se planejarem em paralelo à elaboração do Plano Nacional. Hoje, como é que funciona isso a nível municipal? Hoje existem muitos poucos municípios que têm algum plano minimamente consistente, que enxergue o futuro de forma adequada. Depende, né, da vontade, a determinação de cada prefeitura. De cada prefeito. E poucos tiveram essa iniciativa. Inclusive. E que tenha recurso, né? Então, a realidade é que é um setor que se planeja pouco, como eu disse anteriormente, né? Então, o município é uma peça-chave no saneamento, né? Ele é o titular dos serviços de água, esgotos, resíduos e prestador de serviços de drenagem, embora possa delegar os serviços para outros agentes, mas ele precisa ter o seu papel cada vez mais fortalecido nesse processo. Ele que determina ao seu delegatário o que deve fazer, né, com base no plano, né, a ser elaborado. Então, o Plano Nacional de Saneamento, né, a expectativa é que ele reconheça esse papel do poder local, não retire a União do seu papel importante que tem a cumprir, especialmente no financiamento, na normatização, em exemplos que ela possa dar, né, indução de políticas municipais, né, e também não retira o papel, evidentemente, da iniciativa privada. A iniciativa privada tem um papel histórico no setor, na provisão de serviços, na execução de obras, na prestação de determinados tipos de serviços, né, e inclusive no fornecimento de equipamentos, de materiais. Em alguns casos, não são muitos, na prestação dos serviços, né. No Brasil, não cresceu muito a prestação dos serviços
pela via das empresas privadas, né, de forma um pouco distinta de outros países. O que explica isso? Tem vários fatores também que explicam isso, né? O Brasil, na área de saneamento, exatamente pela ausência de uma lei, né, de uma normatização federal, não gerava muita segurança para os investidores privados, né? Uhum. Mas eu não acredito que isso tenha sido um problema, né? Existiram alguns países, né, vizinhos nossos, né? A Argentina, um exemplo, a Bolívia, outro exemplo, Colômbia pode ser um outro exemplo, né? México, de certa forma, que entraram muito determinados, né, numa crença de que a iniciativa privada seria uma panaceia para resolver os grandes déficits de saneamento dos países, né. Isso ocorreu na década de 90, uma década em que o neoliberalismo, né, colocava para os países essa alternativa, e muitas das experiências se fracassaram, não lograram aumentar a cobertura, especialmente para a população mais